Fala galera do canal, suave? Então hoje eu voltei a gravar vídeo pra vocês, né? Estava parado um tempo pra você, né? Estava parado um tempo porque eu tinha feito um procedimento cirúrgico, então não consegui fazer o vídeo. Mas estamos de volta agora e já voltamos com uma pedrada, que é a questão de como você responsabilizar outras pessoas por seus resultados. Pode ser uma coisa terrível para o seu futuro, psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, né? E pode realmente atrasar sua vida em 10 anos, 6 anos, 8 anos. Então, já fica nesse vídeo, já deixa o like, né? Se você gosta desse tipo de tema, já deixa aquele like. Se inscreve no canal porque ajuda a gente. E já fica nesse vídeo porque aqui você vai ver como a sua vida vai melhorar depois que você passar a pegar a responsabilidade para você e parar de terceirizar a culpa pelas suas atitudes para outras pessoas. Então vamos já direto ao que interessa. Primeiro, né? O que é terceirizar a sua culpa para as outras pessoas, né? Tem muita gente que gosta de falar que terceirizar a culpa é se fazer de vítima, é você se colocar num estado de mediocridade, enfim. Indiferente do que seja, do que não seja essa terceirização, também não gosto de julgar ninguém, né? Porque diferente do que as pessoas falam na internet, né? Como se você já nascesse com um manual da vida na sua mão e que não existisse dificuldades na sua vida, como se não existisse ponto cego no seu caminho, como se você não tivesse também a tendência às vezes de ser manipulado por uma propaganda, por uma terceira pessoa, como se não existisse dificuldades na vida da pessoa que, por exemplo, faz com que a pessoa se torne às vezes muito carente emocionalmente, às vezes falta de carinho materno, paterno, de amigos, faz com que a pessoa se sinta mais carente, mais necessitada da atenção de outras pessoas. E aí existem certas coisas, criação desde a infância que sim influenciam a sua vida, o seu inconsciente. Então não dá para dizer que é 100% culpa da pessoa, como se a pessoa tivesse o pleno racional dela funcionando 24 horas por dia desde os 7 anos de idade. Porque se você não quiser ser influenciado por ninguém, então desde novo você já tem que estar com o seu racional preparado, pronto. Então, quando as pessoas falam, se é você se colocando como vítima, eu não concordo 100%, certo? Mas, e aí que vem a questão. Também se colocar como vítima não vai funcionar e nem vai mudar a tua vida, né? Então é aí que a gente entra no assunto. O que é terceirizar a culpa dos seus resultados para outras pessoas, né? Terceirizar a culpa dos seus resultados, das suas escolhas para outras pessoas é quando você tem um determinado resultado na sua vida, provavelmente negativo, porque um resultado positivo não vai gerar nenhum tipo de amargura, nenhuma sensação de tristeza, né? Então provavelmente você teve um resultado negativo na tua vida, uma coisa que você não quis, às vezes um emprego ruim, uma qualificação profissional sua não é muito boa, você terminou um relacionamento que você não queria terminar. Então você tem um resultado negativo na sua vida. E aí você tem uma tendência natural, nós temos uma tendência natural de terceirizar esse resultado negativo, né? Terceirizar esse resultado negativo para a vida de outra pessoa. Se não fosse fulano, se não fosse Zeltrano, se não fosse Beltrano. Realmente, outra pessoa pode sim atrapalhar a tua vida. E a tendência é que você redirecione esse resultado negativo que você teve e coloque a culpa em outra pessoa. E você se exima da sua própria responsabilidade. Não dizendo que a outra pessoa não tem a responsabilidade dela. Cada um tem sua parte na responsabilidade. Ninguém faz nada sozinho. Se você foi usado emocionalmente por uma pessoa, a outra pessoa também te usou emocionalmente. Então você não, se você tivesse parado lá, existindo, e a outra pessoa também não tivesse a intenção de te usar, não teria acontecido. Certo? Beleza? Então tem a culpa das outras pessoas nisso. Porém, entretanto, é aí que vem aqui a questão que daqui a pouco vamos falar, que vai mudar a sua vida, que é você identificar o padrão de comportamento que gerou isso.
A tua postura que gerou isso, você saber anular essa postura e não ter mais aquele tipo de resultado na tua vida. Então vamos só finalizando aqui. Então, geralmente você tem a tendência de colocar essa culpa, externalizar essa culpa de uma coisa ruim que aconteceu na tua vida para um terceiro. Colocar esse resultado nas costas de um terceiro. Foi fulano, perdão, fulano que me enganou, foi ciclana que me usou, que queria me usar como consolo emocional. Foi porque meu pai não me incentivou a estudar, minha mãe não me incentivou a estudar. E tudo isso, igual eu falei pra vocês, também influencia. Beleza? Certo. Mas ficar nesse ciclo repetindo e colocando a culpa nas costas das outras pessoas tem um ponto negativo. Você trava a tua evolução, né? Porque se a culpa é do próximo, então não tem nada que eu possa fazer para melhorar. E aí você fica estagnado na tua vida. Então, se você continuar repetindo essa sequência, o resultado negativo vai ser estagnação na sua vida, seja emocional, social, não importa, você vai ficar estagnado. Beleza? Entendeu? Né? Você vai ficar estagnado e não vai pra frente. E a gente quer ir pra cima, a gente quer evoluir, né? Então, beleza. Entendeu? Colocar culpa nos outros vai estagnar você na vida. É uma consequência negativa inevitável. Você vai ficar estagnado naquele nível para sempre. Porque se você nunca assumir a responsabilidade pelos seus atos, sempre for culpa do próximo, então você nunca vai precisar mudar. Você vai continuar do mesmo jeito para sempre e estagnado. Fechou? Fechou. Então já entendeu essa parte. Fechamos. Consequência de colocar culpa nas costas dos outros é estagnar. Mas você está aqui nesse vídeo, provavelmente está assistindo aqui agora porque você não quer ficar estagnado, você quer evoluir. Então vamos para a segunda parte agora. Beleza. Qual que é o único jeito de você melhorar na vida? Qual que é o único jeito de você evoluir? Cara, o único jeito é você assumir a responsabilidade para si mesmo. Mas aí, a partir do momento que você começa a assumir a responsabilidade e fala, não, tanto faz ser candidato X ou candidato Y, eu vou ter que trampar, eu vou ter que buscar evoluir na minha vida, eu vou ter que fazer alguma coisa para melhorar. E é aí que as coisas começam a fazer mais sentido na sua vida, porque aí você começa a fazer um processo de evolução, certo? Então, qual que é o passo aqui para você fazer? Primeiro, né, você vai fazer uma autorreflexão das coisas que aconteceram na sua vida. Vamos supor, sou uma pessoa que ninguém me levou a sério. Sou uma pessoa que nunca fui levada a sério. Na roda de amigos sempre me viam com pai. Vou dar um exemplo pessoal, né? Dá pra ver que é pessoal, né? Beleza. Na roda de amigo era feito como palhaço, era feito como tirado como chacota. Apesar de ser um cara muito inteligente, né? Apesar de ser muito inteligente, sempre fui estudioso. Muitas vezes me tiravam como chacota, me tiravam como nada na roda dos meus amigos, certo? Mas por que isso acontecia, né? Por muito tempo eu me fiz de vítima, coitado, eu sou um perseguido, as pessoas não gostam de mim. De fato, dá pra ver que as pessoas têm alguma cisma comigo de vez em quando na vida, eu já percebi isso aí, né? Você chega num lugar do nada, a pessoa cisma com você, não vai com a tua cara, parece que não gosta de você, quer seu mal, do nada, irmão, do nada. Já aconteceu comigo também. Mas ficar pensando dessa forma não ia me levar a lugar nenhum, não é verdade? Então teria que pensar numa outra forma mais positiva, né? Positiva que eu falo, uma forma não good vibes, positiva no sentido positivo de ação, né? Positivismo, né? Acho que quem é erudito vai entender. Mas positivo que eu falo na questão de ação, né? Não negativo. Sentido positivo, tá, entendeu? É uma ação que eu pudesse tomar. Não só uma reação ao ambiente, né? Não só, pô, os caras tá me perseguindo, estão fazendo de chacota, o pessoal é cismado comigo. Não, uma coisa positiva, que eu pudesse ter uma atitude. E aí eu parei para refletir e no processo de reflexão eu encontrei, cara, que todas as vezes que eu fui feito de chacota, de piada na sala, foi porque eu me coloquei naquela postura, sabe? Eu me coloquei naquele. Eu me posicionei daquela forma. Como? Cara, fazendo piadinha, querendo ser sempre o cara engraçado, querendo a todo momento fazer os outros rirem, né? Então, quando você se posiciona dessa forma, você vira meio que o palhaço, você faz a pessoa rir, você é aquele cara engraçado, mas ao mesmo tempo você cria
uma visão contrária e negativa de você. Você tem uma consequência, sempre tem duas consequências. Qual que é a outra consequência que você cria? É uma consequência de que você é uma pessoa que não deva ser levada a sério, que não pode ser levada a sério. Por mais que você seja inteligente, às vezes muito mais inteligente do que quem critica você. Sempre fui, cara. Nossa, quem me criticou tinha tanta gente burra que me criticava e queria me reduzir, falar que eu era, né, pessoa que não, na faculdade mesmo de direito, pessoa que não sabia nada da matéria, sendo que eu dominava todas as matérias praticamente, e às vezes uma pessoa que não pegava num livro para abrir, só porque ele tinha uma postura mais, queria diminuir você, desmerecer você, né? Isso acontece muito na vida e a culpa não é dele, pai. A culpa era minha porque eu me colocava numa posição e uma postura, um comportamento onde eu permitia que as pessoas fizessem chacota de mim pelo meu próprio comportamento. Eu não tinha respeito por mim mesmo e queria ser sempre o engraçadinho. E aí quando as pessoas menos intelectuais do que eu me julgavam e aquilo me incomodava, a culpa não era dele, irmão. A culpa era da vibe que eu transmitia pro cara. Ou para as pessoas daquele círculo, daquele grupo de amizade. Se eu transmitisse uma energia mais séria, mais posturada, mais calma, mais tranquila, e claro, não ficasse bajulando a atenção dos outros, a visão que eles teriam de mim seria completamente diferente. Entendeu? Então, usando esse exemplo, trazendo para a vida real e aplicando na tua vida agora. Eu cheguei a um ponto onde eu refleti todas as vezes que eu fracassei na vida. Você nunca fracassa, você sempre aprende, né? Seja em questão social, seja não conseguir um emprego que eu queria, um emprego massa, seja não conseguir engrenar um projeto no digital para estourar na internet, seja não conseguir um relacionamento que eu queria muito com uma pessoa que eu queria muito. Tudo isso, 100% a culpa foi minha, porque eu, na minha postura, na minha imagem, eu transmiti uma coisa para outra pessoa, né? Eu transmiti para ela aquilo, eu transmitia a imagem que eu não era uma pessoa que era para ser levada a sério, que eu era uma pessoa carente, emocionada, desesperada por atenção. Então eu transmiti isso para aquela outra pessoa, eu fiz a outra pessoa ter aquele julgamento, porque what you see is the reality. Se você nunca viu, isso é um viés cognitivo que tem naquele livro Rápido e Devagar, recomendo que você leia. E tem um viés cognitivo que ele fala: o que você vê é a realidade. Ou seja, você não consegue julgar nada que não esteja no seu campo de visão, no seu campo de percepção. Entendeu? A única coisa que você consegue fazer para criar um julgamento na sua mente é analisando aquilo que está na sua frente. Então, se você observa uma pessoa bem posturada, bem calma, bem vestida e com a linguagem corporal congruente, você vai julgar que aquela pessoa tem sucesso, independente se você conhece ou não. Porque tudo que você consegue criar de julgamento é baseado naquilo que você está vendo ali naquele determinado momento. A postura da pessoa pode ser desmanchado com a incongruência no longo prazo, né? Você vai ver que o cara tem toda uma postura de pessoa de sucesso, mas é incongruente, é tímido, é fraco, enfim. E aí vai ser desmanchado porque você vai receber novas informações. Mas aquele primeiro momento, o único julgamento que a pessoa pode ter de você é a tua postura, a tua imagem, as coisas que você fala, as coisas que você diz e o seu comportamento, a tua linguagem corporal. Não tem como ela te julgar sem esses dados, sem essas informações. Conclusão. Cheguei na conclusão de que tudo que você transmite para outra pessoa é culpa tua. De que se você não se postar daquela maneira, se você não tiver aquela linguagem corporal, não tem como a pessoa te julgar de forma diferente. É através daquela linguagem corporal que ela vai criar um julgamento sobre você. Então é isso. Finalizando o vídeo. Por que, igual eu falei pra você, vai destruir tua reputação se você manter uma linguagem corporal fraca. Se você colocar a culpa nas costas das outras pessoas, você não vai mudar a tua vida. E só colocando a culpa nas suas costas você vai mudar a tua vida e vai poder evoluir. E aí qual que é agora o detalhe que eu vou passar no final? Como que tu faz, né, para você ter esse poder reflexivo de auto-julgamento e poder mudar a tua vida? É muito simples.
Você tem que passar a observar as coisas que você faz no teu dia a dia, tuas decisões, teus comportamentos, o que faz você tomar uma decisão, o que faz você não decidir. E aí você, através desses comportamentos que você tem, dos resultados que você já tem hoje, você tem que fazer uma regressão. Ah, você teve um fracasso aqui. Beleza, mas qual foi o comportamento que você teve antes desse fracasso? Qual foi a postura que você teve antes desse fracasso? E aí você vai estudar a sua postura. E aí depois que você estudar a sua postura, você vai ver o que eu fiz e eu deixei de fazer que gerou essa impressão que desencadeou o fracasso. E através disso você vai começar a notar pequenos erros, pequenas falhas de comportamento, pontos cegos. Verdade, eu lembro que eu olhei muito tímido para baixo, fiquei muito retraído, não passei confiança pro meu entrevistador. Por isso que ele não me contratou. Por isso eu não fui escolhido. Porque apesar de ter o conhecimento, eu estava muito encolhido, eu estava muito assim na entrevista, muito retraído. E aí, através disso, você vai começando a raciocinar e enxergar os seus próprios pontos fracos, suas próprias limitações, as próprias coisas que desencadeiam o, o pensamento ou o julgamento negativo da outra pessoa sobre você e que fez você não conseguir aquele resultado que você queria. Então, através de você analisar essas pequenas falhas, as pequenas atitudes que ocasionaram aquilo, você vai conseguir, através disso, fazer essas pequenas correções de curso, como se fosse um navio. Você não precisa virar 360 graus para cá ou virar 360 graus para lá. Você só precisa manter o leme com pequenas correções ao longo do caminho para você não desviar do seu objetivo, entendeu? Pequenas correções. Ah, verdade. Se eu for um pouquinho para lá, as pessoas vão me julgar como fraco, vão me julgar como incompetente, vão me julgar como inseguro. Mas se eu conseguir fazer uma pequena alteração, que é só falar com mais confiança, 50% do meu problema já vai ser resolvido. E aí você começa a exercitar esses pequenos hábitos. Falar com mais confiança, ter mais presença, ter uma postura melhor, andar mais bem vestido. Esse aí eu tenho uma opinião duvidosa sobre isso, mas não é para esse vídeo. Tenho uma opinião um pouco diferente disso, mas andar bem vestido, não sei se isso importa para você, nem sei se importa para alguém, tenho uma opinião diferente disso, eu acho que talvez não importa tanto quanto as outras pessoas pensem, mas através de pequenas correções, importa sim, mas de uma outra forma. Mas através de pequenas correções você vai começando a ter mais controle da tua vida, entendeu? Pequenas correções, micro correções que no longo prazo, a vida é um jogo de longo prazo, né? No longo prazo, ao longo dos 10 anos, vamos ter um grande resultado. Então, basicamente é isso que eu queria passar para você hoje. Primeira parte, igual eu falei para vocês, colocar a culpa nas costas dos outros não vai adiantar de nada, você vai continuar estagnado na vida. Segundo, você tem que ver que no 100% dos seus resultados, das suas consequências e das suas falhas vêm sim através das coisas que você transmite para outras pessoas, comportamentos ruins e postura ruim. E 3, como que você vai sair desse ciclo? Não é uma mudança radical, e sim uma mudança minúscula. Pequenas micro correções diariamente na forma como você fala, se comunica, se porta. Às vezes uma palavra pode estragar a sua, uma palavra pode estragar a tua postura. E aí já foi por água abaixo tudo que você construiu por 10 anos, às vezes pode acabar com segundos. Entendeu? Segundos de incongruência. Sempre as micro correções e pensamento de longo prazo. Fechou? Espero que você tenha gostado do visual exótico do pai aqui nesse vídeo. E tamo junto. É nóis.